Estamos aqui de novo. Hoje é o 22º programa Conexão Dani. E hoje, assim, é um dia de muitos acontecimentos. Vocês vão saber que não é só o podcast que está acontecendo hoje. Tem lançamento hoje por aqui. Já já vocês vão saber de quem e por quê. Conexão Dani é um podcast que tem o objetivo de reunir pessoas, empreendedores, muitas empreendedoras, na verdade. Também vem empreendedores, mas são muitas empreendedoras. E a gente fala sobre conexões, sobre o mundo dos negócios, sobre empreendedorismo, sobre a importância do networking. E a gente conversa sobre pessoas que eu conectei, fizeram um negócio juntas, e pessoas que me conectaram e que nós fizemos negócio juntas. E eu gosto sempre de esclarecer que o negócio não necessariamente é algo que um compra do outro. A gente faz negócio quando a gente faz uma collab, a gente faz uma parceria, quando a gente cria um projeto junto, quando a gente ajuda, pega na mão e divulga o amigo, a amiga, o empreendedor, o negócio do outro. Então, esse é um programa para falar exatamente disso, da importância da conexão e de todas essas conexões maravilhosas que a gente consegue gerar com pessoas que estão no nosso dia a dia. Eu estou aqui com a Kelly Beltrão, jornalista, assessora de imprensa. Nos conhecemos há 11 anos, é minha amiga, é uma super assessora de imprensa, uma super profissional. Acho que ela é muito, muito, muito dedicada e faz um trabalho lindo. E perturba os jornalistas todos desse Brasil, enviando pautas muito interessantes. Eu falo que perturba porque Kelly... ela e a equipe são insistentes, são persistentes, elas plantam matéria dos clientes toda semana. Isso é um diferencial do trabalho dela e eu quero te parabenizar porque eu sei o quanto é difícil, né? Eu estando do outro lado como veículo, porque além de eu estar aqui à frente do podcast, eu tenho um veículo que é o Utilitar Online, que recebe conteúdo e que publica conteúdo dia a dia, e às vezes a gente não consegue administrar, né, todas as demandas dos assessores, dos nossos clientes, e a gente sempre dá preferência para os conteúdos da Kelly, porque a Kelly realmente está sempre fazendo um diferencial aí, tanto na vida dos clientes como na vida dos veículos, ela ajuda mesmo. Então, muito obrigada, Dani, pelo convite. Quero te agradecer por você estar aqui. Kelly esteve no 21º programa também, e eu já entrevistei ela no Poder da Comunicação, uma outra série de podcasts que eu tive, então é a terceira vez que a gente está conversando, e assim, é muito bom a gente poder dividir, né, esses momentos e poder uma dar força para outra e falar de negócios e do nosso do dia a dia, trazendo outras pessoas também tão especiais, né? Hoje Kelly tá me conectando a Eduarda e a Cíntia. Eu só as conheci através de artigos do portal Utilitar Online, são colunistas do portal. Então hoje a gente está se conhecendo pessoalmente, então é um prazer. Espero que vocês curtam esse momento e que a gente se encontre de novo em outros momentos e possa também fazer outras ações aí, outras parcerias juntas, tá, meninas? Obrigada pela participação de vocês. Cíntia. Temos duas advogadas, né, Kelly? Isso aí. Uma diretamente de Portugal. Chiquérrimo esse programa hoje. Eduarda, que veio aqui lançar um livro que depois você vai perguntar pra ela direitinho do livro. E a Cíntia Poças, que fala bastante sobre empoderamento feminino, empreendedorismo feminino. Vai falar um pouquinho pra gente que ela também vai pra Portugal lançar aí, né, uma palestra maravilhosa. Daqui a pouquinho ela conta pra gente. É verdade. Kelly, queria que você primeiro comentasse, né, contasse aqui pra gente sobre a importância de você estar trazendo os seus clientes para também fazer uma divulgação diferente, além do portal, além das programas de rádio, de TV e jornal e revistas, que eu sei que você planta aí matérias dos clientes toda semana em todos os tipos de veículo, trazer também para participar dos podcasts, né? A gente sai daqui com um conteúdo super rico, que fica lá guardadinho no YouTube para o cliente poder acessar sempre e que muitas vezes faz parte de uma história, marca a primeira participação da pessoa num podcast. Tem alguém aqui que me disse hoje que é a primeira vez, então acaba marcando um pouquinho, né? Não, eu acho muito importante os clientes estarem em podcast porque é o futuro.
Realmente, podcast, hoje em dia, é o futuro. Com a pandemia, todo mundo viu que é importante se divulgar, é importante falar. Eu acho que em entrevistas você fica muito ali, 2 minutinhos, 1 minutinho para falar, no máximo 10 minutinhos. E num podcast é exatamente isso que você falou. É quando eles têm a oportunidade de falar um pouquinho de onde veio, contar um pouco a história de vida deles. Todo mundo acha que o sucesso é fácil de alcançar e não, teve muitos perrengues ali no decorrer do caminho. Então acho que é importante as meninas falarem isso, né? De como que elas chegaram até aqui, como que é difícil realmente nessa vida de empreendedorismo, você realmente, né, não desistir. Então, realmente falar assim, não, vou continuar, não, eu tô indo pelo caminho certo, teve isso daqui, mas amanhã o dia vai melhorar, então vai dar tudo certo. Então, quando você gosta do que você faz, as meninas amam o que elas fazem, então acho que elas vão poder falar um pouquinho sobre isso. Verdade. Cíntia, você que tem uma experiência não só na área jurídica, né? Como também é consultora jurídica de RH. Eu fiquei surpresa quando soube, né? Porque não sabia que existia uma especificação assim tão intensa, né? Jurídica para o RH. Realmente, toda a parte de RH tem uma questão jurídica totalmente baseada, né? Que precisa ser seguida ali. Mas eu nunca tinha visto esse posicionamento. Ninguém se apresentando assim. Então, achei interessante. Quero que você explique um pouquinho como é que é o seu trabalho. E também já quero te agradecer, né? Lógico, por estar aqui. Imagina, eu que agradeço imensamente pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado de 3 mulheres maravilhosas, cada uma representando o papel da mulher na sociedade e com características próprias. A Kelly, então, eu só tenho a agradecer. Ela tem me proporcionado muitas experiências. Uma delas, como a Dani mesmo mencionou, é estar participando pela primeira vez do podcast. Tô um pouquinho nervosa, assim, né? Gelada. Eu digo sempre que a gente sempre que começa fica um pouquinho nervosa. Depois a gente relaxa e solta o microfone. Né? Mas é normal. Normal, né, Dani? E respondendo aí o que a Dani mencionou sobre essa questão de consultoria jurídica específica aos recursos humanos, é muito importante, porque eu considero que a parte de recursos humanos de uma empresa é o cérebro. Alguns dizem que é o coração porque tem um lado humano, né? Só que eu costumo dizer que é o cérebro, porque sem recursos humanos a empresa não funciona. Ou então tem um passivo trabalhista muito grande, uma demanda e uma perda financeira enorme. Então, por que o jurídico específico para recursos humanos? Porque você precisa aliar toda a técnica dos profissionais que atuam na área a questões jurídicas. Olha que coisa bacana, você poder colocar no mercado documentos, procedimentos, métodos ligados à área de recursos humanos com todo o respaldo jurídico. Porque nós sabemos que até mesmo para poder você elaborar um documento, uma entrevista de emprego, hoje é um procedimento muito complexo, então você tem que saber até que ponto você pode ir, até que ponto é o seu limite, o que você está respeitando ali do direito da pessoa que está sendo entrevistada. Então, por isso, é uma área de atuação minha e que eu gosto muito, que é essa questão de estar dispondo questões jurídicas ao setor de recursos humanos das organizações. Então, a pessoa te contrata para uma consultoria, você entra na empresa, desenvolve um trabalho e prepara junto com o setor de RH, toda uma documentação, todo um manual para que funcione o setor de RH da empresa, é isso? Isso, não somente a parte de documentos, mas também nós participamos da parte de treinamento, de capacitação, porque foi como eu falei, eu vou pegar o exemplo da entrevista de emprego, porque é um momento que gera muitas dúvidas. Principalmente, tomando por gancho a questão das mulheres, você pode, numa entrevista de emprego, perguntar se a pessoa está grávida, se tem interesse em engravidar,
Você não pode. Isso daí você já está fazendo uma distinção. Você vai contratar essa mulher se ela desejar ter filho ou não? Ou vai impactar algo na contratação se essa mulher tem um filho? E outras questões também, alguns exames que você não pode solicitar. De acordo com a jurisprudência, por exemplo, você pode pedir exame toxicológico para determinadas funções. Só que nem sempre o profissional de recursos humanos, ele tem esse conhecimento. Ele vai a fundo com relação à questão jurídica. Então, por isso que eu mencionei, Dani, que além de participar da elaboração dos documentos propriamente dita, nós também damos suporte com essa questão de treinamento, com a questão de capacitação, fazemos reuniões com os gestores de recursos humanos para que eles saibam qual o melhor caminho a seguir. Muito legal. Nossa, eu nem sabia que isso existia, né? É engraçado como a gente tem tantos desdobramentos de algumas profissões, de algumas carreiras que acrescentam muito, né? Você poderia também, não sei se você faz isso, mas dar consultoria para profissionais de RH que não são de nenhuma empresa, são autônomos, né? Para eles entenderem como fazer isso, como prestar serviço de recursos humanos na empresa. Eu tive durante muitos anos, muitos funcionários e tinha uma empresa de recursos humanos que desenvolvia um trabalho lá. Mas eu não me lembro se tinha uma questão jurídica envolvida. Provavelmente não. Ela deveria ter as regras lá, enfim, que precisavam ser seguidas. Mas eu, por exemplo, como empreendedora, não sabia que tem coisas que eu não posso perguntar. Bom saber, ó, se você empreende há pouco tempo ou há muito, isso é uma coisa importantíssima, porque pode ter uma complicação dependendo da pergunta que você faz. Você pega um entrevistado aí que encrenca, não, né? E você vê vários anúncios de emprego com essas questões todas. Muito! Né? Que você já vê no próprio anúncio que é cheio de preconceito. Então, realmente é outra coisa que tem que ficar atento até na hora de você pedir, né, para que tá buscando algum profissional na internet. Até a vaga, a descrição da Isso vaga, aí. né? E às vezes, até pegando o gancho no que você está falando, Kelly, do preconceito, tem pessoas que cometem determinadas discriminações sem nem saber que estão fazendo isso e acham que estão elogiando. Sim. Em um dos treinamentos que nós fizemos, nós estávamos falando sobre o capacitismo, que é a discriminação, a pessoa com deficiência física, né? E nesse treinamento... Opa! Ó, meu microfone caiu. E nesse treinamento, nós mencionamos algumas situações, algumas expressões que são utilizadas que devem ser excluídas do nosso vocabulário. Por exemplo, você chegar para uma pessoa deficiente física e elogiar: ai, você está se superando por estar realizando uma atividade básica do dia a dia. Por que ela está se superando? Você falando isso, você já está tratando essa pessoa de uma forma diferenciada. É como se ela fosse incapaz, Como né? se ela fosse incapaz. Muito interessante. E o deficiente físico, ele não é incapaz. É isso que nós temos que ter em mente. E dentro das organizações, isso acontece muito. E a pessoa até informa, quando o gestor vai conversar com um determinado profissional, o profissional informa: mas eu estava elogiando. Mas até que ponto esse seu elogio está configurando um ato discriminatório? Então, isso é importante também ser levado para dentro das empresas. Essa discussão é importante, não somente com o capacitismo, mas com relação à questão da identidade de gênero, a própria questão racial. O nome social, que agora está muito em voga, a discussão do nome social nas organizações. Então, é um caminho aí que tem muito a percorrer. Tem muito ainda a ser desbravado, né? Digamos assim. Gosto de aprender quando estou fazendo podcast, coisas novas. Adorei, as informações são muito interessantes. Precisamos escrever mais artigos para o portal falando sobre isso. Né? Vamos sugerir uma dessa, então, sobre essa parte da consultoria jurídica. Que é pra RH. Bem interessante e diferente. E aí você cita vários exemplos ali, que eu acho importante no artigo ela citar esses vários exemplos, que muitas vezes a gente realmente não sabe, né? Não sabe mesmo. E temos aqui a Eduarda, né, que chegou de Portugal ontem. Isso aí. E hoje mesmo ela já tá lançando, né? Já tem um lançamento. Participar de um lançamento, ela é coautora de um livro. Eu quero que ela explique primeiro sobre o título. Mostra aí que o povo tá assistindo.
Então, olha, Eduarda Silva, minha advogada especialista em visto, né? Somos fodas. Ela vai explicar. Especialista em visto e nacionalidade portuguesa. Ela chegou ontem e está participando desse lançamento e conseguiu um tempinho para vir aqui conversar com a gente, para falar sobre o lançamento do livro, para falar sobre carreira, para dar dicas para quem quer trabalhar em Portugal, quem quer morar em Portugal, para quem quer casar em Portugal, para quem quer, né? Então, prazer ter você aqui, obrigada. Obrigada, e agora eu, ela vai começar a cantar, né? Porque esse sotaque é uma delícia. Obrigada, bom honra estar aqui. Na verdade, eu juntei o útil ao agradável. Eu tinha que vir ao Brasil a trabalho como advogada e o lançamento do livro Somos Fodas é no Rio de Janeiro hoje, na livraria Brookers, na Praia de Botafogo. E que livro é este? Que projeto é este? Antes de falar do meu trabalho como advogada. Isto é um projeto que surgiu da Rede Conexão Mulher. Este já é o segundo livro. É escrito por 25 mulheres, sendo que neste livro somos 4 portuguesas e o resto são todas mulheres brasileiras. E temos aqui grandes histórias de superações de mulheres que vieram, imaginem, de uma vida de miséria mesmo, onde passaram fome na infância e hoje são gestoras financeiras de grandes empresas. Para mim são histórias incríveis e emocionantes. Já estou doida para ler. E é um projeto da Catarina, que é a CEO da Rede Conexão Mulher. Ela decidiu, o primeiro livro tinha um PDF e as pessoas acreditaram e quiseram participar do livro. Não foi o meu caso. No primeiro livro eu disse que não. No segundo livro eu também disse que não, mas ela disse-me que sim. E quem ler o livro vai entender. E assim surgiu este livro. Foi lançado o lançamento na Europa. Foi Lisboa, Londres, Amsterdã, Suíça, Luxemburgo, Porto. E agora vai ser Rio de Janeiro, São Paulo, que eu não vou estar, e Belo Horizonte, que eu vou estar. Que vai ser no próximo sábado, um evento de o dia inteiro, praticamente em Belo Horizonte. Mas não foi o livro que me trouxe ao Brasil. O que me trouxe ao Brasil, o Brasil foi o meu trabalho como advogada. Eu comecei em fevereiro a trabalhar com empresas brasileiras que querem ir para a Europa. E a primeira empresa foi no dia dos meus anos, 16 de fevereiro, eu estava em Valência, em Espanha, a representar uma empresa brasileira, carioca, que foi ter comigo passado 8 anos, de nós termos trabalhado juntos. Você e essa empresa? Eu essa empresa. Eu fui advogada dessa empresa durante 5 anos e eu saí do escritório, não trabalhei mais com essa empresa. E essa empresa entrou em contato comigo, descobriu-me nas redes sociais, entrou em contato comigo e disse-me que precisava que eu os representasse em Espanha. Já que eu estava em Portugal, que queriam que fosse eu a representá-los e fiquei muito honrada e vi aí um gancho de trabalho. As empresas brasileiras que querem ir para a Europa. Sim. Claro que ir para a Europa através de Portugal é muito mais fácil para as empresas, não é? Pelos acordos de bilateralidade que nós temos com o Brasil, e foi um gancho. Então algumas dessas empresas trouxeram-me para aqui para passar 16 dias a trabalhar. E também alguns clientes particulares de nacionalidade, de visto, e é mais esse o meu foco de trabalho mesmo. A minha rede social surgiu numa indignação. Eu estava aqui no Brasil em setembro de 2021, eu tinha vindo cumprir um contrato de trabalho de 6 meses, e comecei a ver muitas coisas nas redes sociais, as pessoas a dizerem venham para Portugal porque isto é fácil, aqui é tudo rápido, fácil, tudo que se consegue, venham, mas as pessoas vão irregulares, as pessoas não têm documentos, como é que as pessoas vão trabalhar, como é que as pessoas vão viver, e as pessoas estão a vender tudo no Brasil, e agora, como é que vai ser? Muita gente que foi. E aquilo indignou-me, e o sangue ferveu, e eu disse, não, vou criar uma rede social. E criei uma rede social para dizer a essas pessoas, vocês estão a mentir, isso não é verdade, é difícil, não venham de forma irregular, é mentira, não há essas facilidades todas, o país não é perfeito, tem muitos problemas, é mentira tudo isso que se diz, que Portugal é maravilhoso, tudo funciona plenamente, não é verdade. Então venham sim, mas de forma regular. Sim. E aí eu comecei a dizer às pessoas como é que elas iam de forma regular.
mas dizer mesmo tudo. Olha, façam assim, façam assado, façam assim, façam isto, façam aquilo. Né? Que têm direito à nacionalidade, não sabem, então procure isto, procure aquilo. E claro que os meus colegas advogados brasileiros e portugueses não acharam muita piada, não é? Não curtiram muito. Não curtiram. Pronto, mas eu disse, está bem, não faz mal, mas é isso, a verdade é essa e as pessoas têm que saber. E tenho tido muita gente, muita gente que me tem pedido ajuda, do tipo, doutor, eu contratei um advogado que me cobrou 500 euros, eu estou em Portugal, o advogado desapareceu e agora não tenho documentos, não tenho nada e não sei o que fazer. Nossa, já largou a vida aqui no Brasil, já mudou. Já vendeu casa, já vendeu carro. Nossa, e que assim, perigo, e né? então, e você tem um contrato com esse advogado? Contrato de prestação de serviços, para a gente saber quem é, NIF, número CPF, o número da ordem? Não. Pois. É problemático isso, né? Depois tivemos, assim, influencers e advogados que fizeram essas promessas e mentiram. E eu dei a minha cara e disse, não pode ficar assim, não podemos continuar a receber brasileiros assim. Denunciei essas pessoas. Claro que foi uma situação muito complicada, mas tive que denunciá-las ao Ministério Público em Portugal. Foram presas pessoas, mas infelizmente as pessoas continuam a ir. Nossa. De forma irregular. Nós temos um grupo de advogados e de empresários e de amigos que cadastramos 200 pessoas, 200 famílias, na verdade, que querem voltar ao Brasil porque não conseguem documentos, Nossa. não conseguem pagar aluguel, há crianças envolvidas, então a gente está a tentar ajudar. Já trouxemos 40, mas como podem imaginar não é fácil pagar a viagem para essas pessoas todas e estarem aqui, depois como é que elas vão começar a vida outra vez, recomeçar. Então o meu trabalho não é sobre só como é que eu posso ajudar essas pessoas quando elas estão lá, é prevenir que elas vão de forma irregular. A minha tecla é sempre essa. Existem mais de 10 vistos para ir para Portugal, para quem não tem nacionalidade portuguesa, ou italiana, ou francesa, ou espanhola, ou sei lá, porque qualquer uma dessas nacionalidades podem viver em Portugal. Então há vistos. E não são caros, não é um absurdo. Não, que são 5 mil reais, são 10 mil reais. Não é verdade isso. Então o meu trabalho é prevenir que as pessoas vão de forma irregular, porque depois de estarem lá, É verdade. não há muito a fazer. Muito legal, né? Interessante. Estou super surpresa com as minhas convidadas. Assuntos interessantes. É óbvio que eu sabia que vocês eram maravilhosos, mas é interessante quando a gente aprende, né? Eu sempre digo que é muito gostoso quando a gente conhece a história de vida, a história dos negócios das pessoas, né? E nessa nossa área de jornalismo, a parte melhor é isso, né? É mais aprender deliciosa. a cada com as dia, esse pessoas. empreendedorismo, de ter aberto uma assessoria de imprensa, exatamente isso, o que cada cliente contribui para a população de informações importantes que muita gente não sabe, realmente. É É verdade. uma troca de experiência, né? Cíntia tá há pouco tempo com a Kelly, né? Tem um mês? 2 meses? Dois, Dois né? meses. 2 meses. Fizemos E 2 e meses. Eduardo, vocês se conheciam há muito tempo, 8 anos. Eduarda me enrolou 8 anos, Menina, entendeu? É isso, eu tenho que falar. A cara dela. A cara dela. Mas é engraçado que em 2014 Ah, a Kelly liga-me e diz-me assim: Eduarda, vais dar uma entrevista para a TV Bandeirantes. Eu disse: eu? Porquê? O que é que aconteceu? É um caso de um americano aí, não sei, alguém vai te ligar da TV Bandeirantes. E eu, mas você estava aqui no Brasil? Tava, eu morava aqui. E não era minha cliente, é Sim. só porque eu gosto realmente deles sentirem isso, né? Lógico. Como é que é dar uma entrevista? E aí eu avisei em cima da hora mesmo, porque Sim. jornalismo é assim. É em sabe? cima da hora que É em aparece. cima da hora. Não, eu estava a almoçar e a entrevista era tipo daqui a 2 horas. Nossa. E eu disse: ok, está bem, nem sei. Isso me daria frio na barriga, Kelly. Pois é, eu gosto de jogar esse frio na barriga pra elas. É isso que eu tô falando. Mas, Eu assim, da eu entrevista nem não gosto. sabia eu não sabia nem da história, né? Eu fui ver rapidamente a notícia, fui lá para a TV Bandeirantes, respondi, dei entrevistas e deu tudo certo. A mulher conseguiu levar o falecido aos Estados Unidos e pronto. E foi. Aí ela, gostei. Aí ela postou. Obrigada, Kelly, tudo não sei o que, gostei. Eu falei, deixa guardado. E aí, por que você decidiu ter uma assessora de imprensa nesse momento? O que fez você entender que isso era muito importante para o seu negócio? Então, eu nunca perdi o contato com a Kelly.
Ah, que mais? Nós O poder temos das bom- conexões, né? E é o que eu falo, é muito mais do que cliente. É a gente realmente construir uma amizade, né? Sim, eu sempre perguntava muitas coisas à Kelly, do que estava a acontecer no Brasil, de como é que era, como é que eu tinha que me posicionar nos meios de comunicação social, porque eu já recebi algumas abordagens e eu não sabia se respondia, se não respondia, como é que fazia, como é que não fazia. Então disse assim, Kelly, olha só, não dá. Ajuda-me porque eu não sei o que fazer. Oh, que coisa boa, né? É maravilhoso quando você Socorro. conhece. Não só porque você se torna cliente, mas porque você reconhece o poder, né? Você reconhece, assim, o objetivo do trabalho da outra pessoa. Isso é muito bom, Porque o né? nosso trabalho não é só de assessoria de imprensa, Não. é o que a gente fala, assim. É exatamente isso que você faz de networking, que eu acho importantíssimo para os clientes. Tô sempre conectando, falo para Cíntia, isso aqui é importante, esse evento. Ô, Eduardo, vamos conectar aqui, vamos fazer esse evento, essa live. Então, acho que a assessoria de imprensa é muito mais do que isso. É você pensar realmente em tudo que você pode ajudar aquele cliente. Eu fecho um cliente e já falo, nossa, esse aqui eu tenho que apresentar para aquele ali, porque dá para juntar isso aqui, vai fazer uma conexão muito boa. Então, eu tô sempre pensando o que um cliente pode contribuir com o outro para poder gerar negócio. E não só de negócio, como amizade, realmente, uma coisa. Que nem eu falei, olha só, nada é por acaso. Como você falou no começo do programa, a Cíntia vai palestrar em Portugal mês que vem. Olha que loucura. Eu falei, olha que coisa. E elas se conheceram hoje se também, né? conheceram hoje. pessoalmente. E Então, você já vai estar lá? Já vou estar lá. Olha que Aí, já massa. podem, de repente, tomar Fazer um café. uns programas. Vou estar lá, né? Vou estar lá no evento. Vai no Já evento tá aí, com- vem, Olha, já vai pro evento. evento, tá Que vendo? conexão, Kelly. Tá vendo? Vai ver. Kelly, chegou o momento de eu te dar uma notícia, né? Que eu brinquei com você fora do ar e agora é sério. Olha a cara da Kelly. Ai, gente. Kelly, nunca vi uma pessoa que é jornalista, que é poderosíssima e me falou que tava com frio na barriga, que não gosta de ser entrevistada, que gosta Não que as gosto, clientes... você sabe. Porque Então, os assim, clientes vivem falando assim, Kelly, faz uma live comigo. Eu, ai, gente, morro de vergonha. Não vai rolar live. mas não vê se vai isso rolar combina live. com ela. Não Então, combina, vários não, clientes já Kelly. me pediram, Kelly, faz uma live comigo. Ai, gente, morro de vergonha. Eu gosto de realmente deixar a bola pro cliente falar. E aí eu falei pra Kelly que eu ia dividir o programa com ela. Já tinha feito isso uma vez e vou fazer de novo. Pois Você é, e ela eu me vamos avisa perguntar isso. agora. E não temos pauta, entendeu? Entendi. É assim, tipo, já sabemos várias coisas que precisamos saber das meninas e quero que você faça a primeira pergunta para Cíntia. Então vamos lá. Cíntia, eu queria que você falasse um pouquinho, você que é muito especialista nessa parte de empreendedorismo feminino, empoderamento feminino. Hoje, as mulheres chegam a ganhar 34% a menos que os homens no mercado de trabalho, no mesmo posto de trabalho. Eu queria que você comentasse na área jurídica, se isso é possível realmente, o que as pessoas podem fazer. Ainda tem muito preconceito com as mulheres realmente no mercado de trabalho. É mais difícil a mulher realmente conseguir um emprego hoje, porque é exatamente o que você falou. Muitos querem perguntar, você tem filho, você quer engravidar? Então você acha que ainda é difícil hoje a mulher conseguir alcançar um posto de liderança no mercado de trabalho? Kelly, infelizmente a resposta é sim. Gostaria de estar aqui e falar assim, não, isso não acontece mais, mas infelizmente isso acontece, ainda é uma realidade de que as mulheres, embora, e eu converso muito sobre isso, quando as pessoas perguntam, tem que haver uma lei para que seja proibido esse tipo de conduta? Não, a lei já está aí, nós já temos a lei, nós temos a própria Constituição Federal que proíbe a distinção salarial só pelo fato de ser do sexo feminino ou do sexo masculino. O que talvez necessite é de penalidade, uma penalidade mais severa para que a lei seja cumprida. Mas a proibição, ela já existe. E nós verificamos que, atualmente, infelizmente, esse tipo de conduta ainda ocorre por questões culturais, por questão, infelizmente, ainda a mulher ser inferiorizada no mercado de trabalho, por ainda ter questões vinculadas ao fato da mulher ter ou não filho, acha que isso pode ser prejudicial. Na pandemia, nós tivemos uma lei, por exemplo, e a lei ela era para proteger as gestantes. Essas gestantes não poderiam trabalhar por força da pandemia. Sim. Só que trouxe um efeito reverso.
E eu ainda ouvi de algumas pessoas, por incrível que pareça, falando que isso era mais um motivo para não contratar mulher. Nossa. E davam como exemplo justamente essa situação. Eu vou contratar a mulher, ela não vai poder trabalhar e eu ainda terei que pagar todos os encargos a ela. Então, nós verificamos que a legislação, ela existe. Só que nós precisamos, para que ela seja efetivada, ter uma mudança de pensamento da sociedade. Nós deixarmos um pouquinho de lado, infelizmente, que ainda é muito enraizado, esse sistema patriarcal que nós temos. E também a questão da educação. Isso conta muito. A questão de políticas públicas que devem sim ser implementadas para que cada vez mais cesse esse ato discriminatório no mercado de trabalho com relação a salário. Nós temos uma gama de questões que envolvem esse assunto. Até mesmo a empresa. Voltando até um pouco, Dani, nessa questão que nós estávamos conversando, é muito importante que as empresas capacitem os seus profissionais e que tenham uma transparência salarial. Porque a partir da transparência salarial e da definição de critérios objetivos para determinada função e cargo, será mais fácil identificar o não cumprimento da legislação. Você está falando um plano de cargos e salários bem estabelecido, com tudo muito às Isso. claras, né, para que todos que estejam numa organização saibam, né, onde eles estão, onde eles podem chegar, qual é o salário que cada função é pertinente. Exatamente. Até para verificar que quando as atribuições são as mesmas, não tem por que haver salário diferente. Verdade. E isso acontece muito quando algum empregador é questionado com relação à diferença salarial. Qual é a primeira justificativa? Não, mas eles não desenvolvem as atividades da mesma forma, eles não têm a mesma expertise, ou eles não têm a mesma produtividade. E você indaga, tá, mas onde está escrito quais são as atribuições, qual a produtividade esperada para determinada função? Você não tem. Então, você observa que também parte de uma mudança necessária nas organizações. Isso é muito importante. Então, nós evoluímos muito enquanto mulheres no mercado de trabalho. Cada vez mais nós estamos ganhando voz nesse mercado de trabalho. Encontros como esses aqui são essenciais e de suma importância. Por mais pessoas como a Dani, como a Kelly, que apoiam outras mulheres e que trazem informações importantes a essas mulheres, até para que elas possam questionar. Porque tem mulheres que não sabem nem o que vão questionar. Qual o direito dessas mulheres? Acabam que têm o seu direito lesionado e não tem o que fazer. Infelizmente, é um problema mundial. É um problema mundial. Então, por mais mulheres que se apoiam, por mais informações, por mais networking que é feito. Aqui, por exemplo, só esses minutos que nós estamos, o quanto de aprendizado Com certeza. que cada uma de nós nós estamos deixando levando. isso gravado para outras pessoas assistirem, para enviarem para amigos, para amigas, para que a gente também edite em pílulas e a gente divulgue nas nossas redes também, né? E fale sobre todos esses assuntos que são muito importantes, né? Obrigada, foi ótimo isso. Imagina! Eduarda, eu quero que você faça uma pergunta para Kelly daqui a pouco, vai pensando. Tá. Meu Deus, isso não estava planejado. Não, estava, vamos surpreender. Eduarda, eu queria que você desse uma dica, ou 2, 3, enfim, dicas que são primordiais para quem mora no Brasil, quer morar em Portugal. Qual é o passo a passo? O que a gente precisa fazer? Planejamento é a Ai, palavra. que delícia. Planejamento. Não há como ir para Portugal sem planejamento. Que planejamento, Eduarda? Financeiro, emocional e preparar lá. Conhecer lá. Como é Portugal? Que país é Portugal? Com que Porque as clima? pessoas vão sem nunca ter ido, Nunca né? ter ido. A maioria das pessoas nunca saiu do Brasil e vai morar em Portugal.
Eu também. Todas as pessoas que foram, acho que, que eu conheço na pandemia, a minoria conhecia. Pois é. E Então, eu até perguntei isso, falei, mas nossa, você tá escolhendo morar num lugar que você não conhece. exatamente. Mas porque todo mundo diz, mas você pode não Você não é gostar. todo mundo? É. Mamãe disse já, né? Então, eu digo planejamento. E as pessoas têm que entender que, indo de forma legal, mesmo assim, elas têm que ter um fundo de reserva financeira. Porque as coisas não correm nunca como nós planejamos 100%. Lógico. Nós não conseguimos controlar tudo que acontece na nossa vida. Então, a pessoa tem um visto. Ok, tem um emprego. Ok, já sabe onde vai morar e quanto vai gastar. Ok, Portugal tem hoje inflação. Nunca na história daquele país à beira-mar plantado houve inflação. E nós hoje temos inflação de 2 dígitos, 9,3. Nunca tivemos. Então, se as pessoas não se planejarem, chegam lá, de repente aparece uma inflação. E agora? Eu ia ao supermercado, gastava X, amanhã sabia que gastava X, depois sabia que gastava X. Agora não é mais assim. Então, se as pessoas não tiverem essa reserva financeira, é complicado. Essa reserva, você acha que é o quê? 6 meses? 6 meses. 6 meses. E emocional. Porque as pessoas chegam, Portugal, as pessoas não são cariocas em Portugal, e as pessoas têm que entender que chegam lá e muitas vezes o português não é que ele esteja a discriminar, é que os portugueses são duros. A gente pede uma informação e a resposta é clara e objetiva. Tu dizes assim, olha, a loja está aberta depois do almoço? Está. A pessoa espera acabar o almoço e a loja não abriu. Olha, mas a loja não abriu. Você não me perguntou se era hoje que estava aberta depois do almoço? Gente. E isso é Portugal. Mas e aí a pessoa, por exemplo, a dica que eu queria que você também esclarecesse aqui. Eu quero ir morar em Portugal. A gente entra em contato com você. Pode. E aí você faz um planejamento. Faço uma consultoria de 6 meses. Consultoria. Legal. Porque ela também é coach. Muito bom. Aproveita. Eu também tenho formação em coaching. Isso aí. Então, por exemplo, por que eu digo às pessoas que pensem? Eu tive um casal com uma filha de 5 anos que fez todo o planejamento, foram com nacionalidade e voltaram. Lógico. Porque ele não se adaptou a Portugal e sentia muitas saudades dos pais. Tudo pode acontecer. Então eles voltaram. Porque não estava preparado emocionalmente para estar longe do pai e da mãe. Sim. Nunca tinha passado por isso. Então não correu bem. Então assim, faça uma consultoria, não precisa de ser comigo, mas que seja com um advogado sério, com um advogado honesto e que fale sobre a legalidade. Que documentos é que eu tenho que tirar, que documentos é que eu preciso levar, mesmo indo com visto ou com nacionalidade. Documentos, levar E quanto documentos. tempo tá demorando, geralmente, pra ficar pronto isso, pra pessoa se organizar pra ir? Então, Ainda se demora a pessoa bastante? me contratar, Aí você vai agilizar o meu a vida dela. o escritório aqui no Rio de Janeiro consegue em 2 semanas toda a documentação necessária. O visto sai... Nossa, mano. Toda. O visto sai no máximo em 60 dias úteis. Já a nacionalidade depende, porque há nacionalidades de netos, há de filhos, há pelo casamento. Aí pode demorar até 2 anos. 2 anos. Nossa. Eduardo, quero que você olhe para aquela câmera ali e diga o seu arroba. Meu arroba é eduardasilva.advogada. Sigam em todas as redes sociais porque eu falo, digo tudo, conto tudo. Por isso sigam lá. Façam perguntas que eu respondo a toda a gente. Às vezes são muitas, demoro, mas eu respondo a toda a gente. Ai, coisa boa, né? Faz consultoria, mas também ajuda pelas redes, porque isso é importante, né? Acho que é, porque há pessoas que se calhar nem podem pagar a consultoria, então, não é? às vezes, querendo saber se querem realmente E ir. se querem, não é? E se nem faz sentido fazer uma consultoria, porque ela chegou à conclusão que eu digo assim, olha, mas Portugal, no inverno, o lugar mais quente pode fazer 7 graus. Ai, Deus me livre! Não vou. Eu não consigo. Eu também não, eu já estou congelando aqui. Pronto, estão a ver. Pronto. Meninas, E essa parte emocional que ela falou também é muito importante. muito. Né? Que as pessoas querem assim, deu na doida, vou tentar tudo em Portugal e não se preparou não é ainda. assim. E olha um caso concreto que aconteceu. Uma menina daqui de Campo Grande foi para Portugal, irregular, estava com a manifestação de interesse, não tinha saído. A mãe dela ficou doente de repente, foi para o hospital e ela queria sair de Portugal. E não podia. Porque ela não tinha autorização de residência. Que loucura.
a mãe dela faleceu e ela não pôde vir. Nossa, que loucura. Então é muita responsabilidade. As pessoas têm que ter noção disso, que é muita responsabilidade. Muito mesmo. Ou elas vão, tipo, desligadas de tudo que deixaram aqui, ok, não importa o que vai acontecer, ou então tenham essa noção. Verdade. Cintia, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, deixasse o seu @, e que você fizesse aquela pergunta para Kelly. Pensei que ela tinha esquecido. Não, eu queria dizer para vocês que o programa já está terminando. Passa voando, voando. Uma delícia conversar com vocês. Temos assunto aí para um próximo programa, para vocês virem individualmente como colunista, num novo projeto que vai acontecer em maio. Enfim, temos muitas novidades. Quero vocês de novo. Tá? Muitas dicas e muita contribuição para quem vai estar nos ouvindo, né? Com certeza, Porque muita novidade. Muita coisa. É. Então, deixe seu @ e faz aquela pergunta para Kelly, para ela encerrar o programa. Dani, realmente passou muito rápido. Engraçado que no início falou assim, entre 50 minutos, meu Deus, como que nós vamos ter assunto para tanto? E agora temos assunto para muitos outros, né? Com certeza. Mas vamos lá. Eu vou passar os meus arrobas. O @ do escritório é @escritório Cíntia Poças, ADV. Tem o @ Cíntia Poças, Cíntia _Poças, que é um compêndio de tudo que a Cíntia faz. Vocês acompanhando a rede social, vocês irão verificar que eu tenho algumas vertentes de atuação. E o outro @ é @Caismec Consultoria. Nos sigam também e fiquem por dentro tanto da parte de consultoria quanto na parte de capacitação e treinamento. E também um trabalho, Dani, que eu espero ter a oportunidade de voltar para falar, um trabalho que eu desenvolvo com mulheres. Inclusive, nós teremos um evento em maio, mas esse assunto, cenas para os próximos capítulos. E agora a pergunta para a Kelly. Kelly, o que te levou a direcionar a sua carreira para assessoria de imprensa? E nos conte um caso, assim, que marcou sua carreira com assessoria, tá? Tá ótimo. O que me levou à assessoria foi exatamente eu já ter trabalhado em TV, em rádio, em jornal e ter tido toda essa experiência. Narrei jogos infantis, olha isso, narrei Fraldinha pra Mirim. E eu falei, gente, uma coisa diferente realmente, eu trabalhava muito em assessoria de imprensa passiva, então, ou seja, eu já recebia as demandas, que era muito mais tranquilo, né, gente? A gente já recebia as demandas, quero entrevistar o ministro, quero entrevistar o secretário e tudo. Sim. E eu falei, como será que é essa parte ativa da gente sugerir uma pauta, né, na mídia, que é muito mais difícil? E aí, quando eu comecei isso, eu falei, nossa, que bacana a gente poder conseguir colocar aquele cliente na mídia e você falar assim, nossa, sou assessora de imprensa, consigo colocar o cliente... desafio diário, né? Desafio diário, exatamente. Consigo colocar um cliente junto com a minha equipe, lógico, que é isso que eu tô falando, não adianta a gente achar que a gente vai para algum lugar sozinho. Então, minha equipe realmente, né, são mais de 100 pautas que a gente faz por semana. Então, assim, o jornalista fala assim, caramba, tô recebendo essas 100 pautas aqui, vamos ver o que dá para encaixar aqui alguma coisa. E eu acho que o desafio realmente é esse... É o que a Dani tava falando, é esse do dia a dia, realmente, de você todo dia ter que realmente conseguir emplacar, conseguir falar com o jornalista, de não desistir do seu negócio, de você realmente acreditar que um não hoje pode ser um sim amanhã. Quantos nãos eu já tive de jornalista, você fala assim, nossa, esse jornalista é muito difícil para conseguir realmente aquela pauta e tudo, e é o que eu passo para minha equipe. Gente, um não hoje pode ser um sim amanhã. E eu... Continua insistindo, E eu, né? nessa coordenadoria que eu tô nesse livro do Mulheres no Jornalismo, um não hoje pode ser um sim amanhã. Então, assim, a gente vai... Kelly, você vai tentar essa jornalista? Vou tentar, porque, quem sabe, a gente conseguiu grandes nomes aí que vocês vão ver, logo os nomes das jornalistas, e porque eu não desisti. Porque realmente é um desafio diário, e que eu amo ser assessora de imprensa, e que eu falei assim, não, me realizei nisso realmente de ver o brilho no olhar do cliente na hora que ele tá dando uma entrevista. E de poder dar dicas de media training, de como dar entrevista, como se portar, né? De realmente... A outra cliente que veio aqui falou, nossa, Kelly, eu não dançava, eu era tímida. E aí você conseguiu fazer com que eu me libertasse. E eu acho importante isso, o jornalista, o assessor de imprensa, ser realmente amigo, não só cliente. Vocês são minhas amigas, e realmente a gente botar isso pra falar assim, temos que fazer, se desenvolva, Apoiar não tenha vergonha. mesmo, Isso né? aí, não tenha vergonha, você tem conhecimento, então é só fazer desabrochar.
Kelly, queria te agradecer mais uma vez por Eu que esse agradeço. projeto aí, né? Cada programa é um projeto, cada pauta é um projeto. Eventos, né, que a gente está fazendo aí juntas. A gente fez um evento, que a Kelly trouxe um palestrante para o evento, que foi um sucesso. Empreendedor fora do óbvio. Temos que fazer Empreendedor propaganda fora do aqui pro óbvio, evento da Dani aí. Empreendedor Maravilhoso. Fora do Óbvio vai estar em maio. Vou Ó, convidar você isso não aí. vai estar aqui. Quer dizer, se você estiver aqui também, que você vai estar em Portugal, chiquérrima. Dia 19 de É. maio, você tá aqui? Dia 19, eu acho que eu chego dia 18. Olha só, você viu que a minha memória é boa, né? 19 de maio, eu acertei? Você acertou. Acertei. Memória ótima. Acho que é dia Então, queria 18. te agradecer a vocês, meninas. Kelly, eu queria que você finalizasse ali, olhando pra câmera ali, ó, o programa de hoje. Não, queria agradecer. Eu acho que a Dani é sensacional nessa parte do networking, que eu falo que é importantíssimo, né, nos negócios e na vida você ter networking, você poder conectar pessoas, e ela é maravilhosa nisso. E é uma coisa que eu levo pra minha vida, pra minha carreira, pra minha vida pessoal, que é sempre unir as pessoas no que dá pra gente fazer de melhor. Porque juntos somos mais fortes. E eu queria agradecer e agradecer as meninas por terem aceitado o nosso convite. E espero que você tenha muito sucesso aí nessa sua jornada, porque você nasceu realmente para conectar pessoas, essa comunicadora exemplar. Muito obrigada. Oh, meu Deus, amiga é fogo, né? Só fala bem. Muito bom, amiga, obrigada. Estamos aqui encerrando o 22º episódio do Conexão Dani. Se você assistiu esse episódio inteiro ou parte dele, indique para os amigos, para os inimigos também, se você não gostou, mas divulgue a gente. E se você não assistiu nenhum programa anterior, corre aqui embaixo, procura os outros programas, tem muito conteúdo legal. E aguarde que semana que vem a gente está lançando o 23º episódio do Conexão Dani. Obrigada, meninas. Obrigada. E é Obrigada. isso.